Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a cadeia do frio. A cadeia do frio é a logística feita para materiais que precisam ser transportados refrigerados. Então, aí se inclui carne, vários tipos de alimentos, medicamentos, peixe, né? Então, uma série de itens que precisam ser refrigerados ou congelados durante o transporte e armazenagem desses itens. A cadeia do frio no Brasil, ela representa uma porção bastante significativa da logística. Então é importante falar um pouco sobre a cadeia do frio e sobre os cuidados que ela exige. O primeiro cuidado, como vocês podem imaginar, deve ser o de manter a temperatura durante o transporte. Então, no caso dos containers refrigerados, como esses que vocês podem ver aí na foto atrás de mim, esses containers eles têm um equipamento, um compressor semelhante ao de uma geladeira, tá? Obviamente com uma potência muito maior, e eles precisam estar o tempo todo conectados a uma fonte de energia, seja no veículo de transporte, seja no porto, no terminal, no local onde eles estão parados. Falta de energia vai fazer com que o compressor pare de funcionar, pare de refrigerar o container. Embora ele tenha um isolamento térmico, mas ele não vai conseguir manter essa temperatura durante muito tempo. Para garantir que nada aconteceu fora das especificações durante o transporte da mercadoria, são usados equipamentos, né, instrumentos para medir a temperatura dentro do container ou dentro do veículo refrigerado durante o transporte. Esses equipamentos podem ser equipamentos digitais ou podem ser equipamentos analógicos, que ainda são encontrados no mercado, tá? Então, na verdade, eles são até mais comuns. Então, esse daqui é um exemplo de um equipamento que mede a temperatura dentro de um container ou de um caminhão refrigerado. Eu vou explicar um pouco o mecanismo para vocês de funcionamento. Então, aqui a gente tem uma agulha. Essa agulha está ligada num feixe, numa molinha de metal, e conforme essa molinha ela aumenta de temperatura, ou aumenta a temperatura do ambiente, essa mola se expande e muda a posição ali da agulha, né? E o inverso acontece quando esfria, né? A mola diminui de tamanho e a agulha ela também muda de posição no sentido oposto. Do outro lado, a gente tem aqui uma bobina com papel, né? Onde encosta essa agulha, ela vai riscando e vai marcando. É uma espécie de um papel, parece um papel carbono. A agulha ela não tem tinta, ela só encosta, ela raspa esse papel e deixa uma marca escura no papel. E esse papel ele vai se deslocando com o tempo, né? Ele gira bem devagar, mas ele vai se deslocando. Então você consegue saber a qualquer momento qual era a temperatura que estava dentro do container ou do caminhão. Para que o papel se movimente, tem um mecanismo aqui, é semelhante ao mecanismo de relógio, que faz com que essa bobininha de papel se movimente. Então é um sistema analógico, incrivelmente simples, tá? E que consegue garantir, né, o registro da temperatura durante o transporte das mercadorias. Obviamente tem hoje equipamentos digitais que podem fazer isso também. Fora esse tipo de instrumento, a gente tem instrumentos semelhantes também para impacto durante o transporte, né, aceleração, né, G. O uso desse tipo de instrumento é muito importante para garantir que durante o transporte sejam cumpridas, né, as regras, as condições para que a mercadoria seja entregue para o consumidor final, né, ou para que o transporte seja realizado dentro daquelas condições especificadas e não estrague o produto. Então, é importante, né, além da especificação correta,
do equipamento, da temperatura que vai ser usada durante o transporte, algum tipo de mecanismo para fiscalizar que isso vai ocorrer durante todo o tempo do transporte. É importante ter um nível de confiança muito alto, né, nessa manutenção da temperatura ideal, tá? Porque a gente está falando normalmente, de produtos para consumo humano, né, remédios, então são itens que não podem de maneira nenhuma ser comprometidos durante o transporte. Então, por isso, né, a gente precisa de um controle muito estrito. Então, por isso, a cadeia do frio ela exige muita responsabilidade ali de quem está envolvido na cadeia do frio. O assunto de hoje, né, acho que vai ser interessante para uma boa parte que não conhecia, né, e para quem trabalha na área, eu espero que eu tenha aqui descrito de forma adequada ao trabalho de vocês. Tá bom? Valeu, pessoal. Tudo por hoje. Até mais. Tchau, tchau.